Não sei se algum de vocês, enquanto crescia, pensava em fantasmas. Ninguém pensava, só eu? Ou alguém tinha medo de alguma coisa? Não. Bem, eu conto alguma história, Denis, lá dos nossos arranjos, não é? Se calhar todos nós temos as nossas histórias, quer dizer, eu não quero falar de fantasmas simplesmente do objeto, daquela imagem que nós temos quando pensamos em fantasmas, mas o que eu gostava de falar hoje era dos medos, pensamentos, imagens, sentimentos que às vezes vão crescendo connosco, que não sendo verdadeiros de alguma forma nos influenciam. E às vezes até de uma forma tão grande que quase nos paralisa. Eu lembro quando eu era miúdo, a minha esposa fez-me lembrar isso esta semana, havia, no meu prédio, do prédio da minha mãe, havia o terceiro andar, era o lugar mais escuro. E lá a casa 32 era um lugar onde eu sempre pensava que estava alguém ali. Até que depois, quando eu cresci e depois tivemos o nosso primeiro filho, o João, colocámos dentro de uma ceira, aquelas que nós carregávamos aqui, assim ao braço, não é? Alguém se lembra disso? Ok, algo estranho. Carregar aquilo ali à mão. E eu encostei-me lá com o meu filho e meti-me lá no canto e a Jacinta desceu as escadas e não me viu. Tal era a escuridão daquele lugar, não é? Então, verdadeiramente eu tinha aquela imagem. E aquela imagem, claro, trazia a mim medo. Eu quando chegava ali, eu corria sempre. Porque verdadeiramente eu achava que alguma coisa, alguém estava ali. E aquele pensamento me ia... Esses pensamentos, às vezes, mesmo não sendo verdadeiros, podem de alguma forma condicionar a nossa vida. No curso de Liberdade em Cristo nós chamamos isto de fortalezas espirituais, que são todos os tipos de pensamentos, sentimentos, que não sendo o que Deus tem para nós, mesmo assim muitas vezes conduzem a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que não é o ponto de vista de Deus, que às vezes nos pode influenciar imenso. Por exemplo, não sei se vocês usam óculos de sol. Alguém usa óculos de sol? Hoje talvez não seja o dia melhor para usar óculos de sol. Ok. Mas quando nós usamos óculos de sol, o mundo parece diferente, não é? Ou não? Na verdade, estes nem são óculos de sol, são óculos 3D. Por isso eu já não estou a ver somente a vocês, estou a ver em 3 dimensões. Mas os óculos de sol fazem-nos ver o mundo de uma forma diferente, não é? Às vezes, dependendo das tonalidades. Porquê que eu falo isto? Porque eu penso que todos nós, na vida, vamos crescendo com óculos de sol. Com, de alguma forma, filtros que nós temos na nossa vida, que nos fazem pensar de uma forma que, não sendo real, mesmo assim, conduzir a nossa vida. Há um versículo que me fez pensar muito esta semana, que é este versículo, a palavra, em 2 Coríntios, capítulo 10, que diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é que isto quer dizer? Este versículo tem 2 partes, não é? A primeira parte tem a ver com o quê? Alguém pode ajudar? Destruir os conselhos e a altivez. E a segunda parte tem a ver com levar cativo. Por isso é uma parte em que nós destruímos e outra parte em que nós construímos. É um versículo que basicamente nos ajuda a pensar que há conselhos, há uma forma de pensar que, não sendo verdadeiros, de alguma forma nos influenciam. É como se usássemos óculos de sol. São filtros que este mundo nos dá, que nos faz pensar de uma forma diferente daquilo que Deus quer que nós pensemos. Vamos ver 2 exemplos antes de entrarmos em alguns fantasmas que hoje vamos falar. O primeiro deles: o mais importante na vida é eu ser bem-sucedido. E se eu for bem-sucedido, vou ser uma pessoa rica. É o que muita gente pensa, não é? É que muita gente mede o sucesso delas. Ou ser famoso, ou ser conhecido pelos outros. Ora, será que é
realmente assim que Deus pensa? O que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O livro de Josué diz assim: então somente esforça-te, tem bom ânimo, cuidando para fazer conforme toda a lei que Moisés, teu servo, te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem. Como é que é o sucesso, segundo Deus? É nós conseguirmos atinar com o caminho que Ele tem para nós. Isso é ser bem-sucedido. Vamos ver um outro exemplo. Não sei se já ouviram dizer isto, ou já ouvi de algumas pessoas. Se eu estou grávida, o filho é meu e eu posso fazer com ele o que quiser. Já ouviram? Ou pelo menos soou aos vossos ouvidos algo assim? Ou não? É uma forma de pensar, por isso é que existe abortos, não é? Agora, o que é que a Bíblia fala acerca deste assunto? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. E depois diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Ou seja, se calhar muitos de nós estamos a usar todos os dias óculos de sol, filtros, formas de pensar que não têm nada a ver com o que Deus fala acerca de nós, nem o que Deus pensa acerca de nós, mas verdadeiramente aquilo que o mundo nos dá, os óculos que Ele nos coloca. E esse é o grande desafio da vida cristã. É conseguirmos detectar as mentiras. Sabem que o veneno de ratos é feito com uma porcentagem mínima de veneno. Acho que tem 8 ou 9% de veneno. Os 89, ou 90, ou 91% é comida. O que é que eu quero dizer com isto? Que é assim que também que o mundo e Satanás tantas vezes nos está a influenciar e a torcer a nossa forma de pensar. Eu pensei, o que é que seria importante? Quais alguns medos, quais algumas fantasmas, quais alguns pensamentos errados que se calhar vão crescendo connosco ao longo da vida? E se calhar esta é parte da tua chamada. Talvez eu vou falar hoje e tu digas, bem, talvez esses não sejam os meus fantasmas. Mas a forma de tu e eu lidarmos com os teus fantasmas é esta: é conseguirmos levar cativo o nosso entendimento. Ou seja, conseguirmos ver a mentira para descobrir a verdade de Deus para nós. E eu quero te encorajar a enfrentares esses fantasmas que Deus tem para ti, para que tu possas viver uma vida de vitória. Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que tudo se passa. Por isso, estás a dormir, fica em pé. Porque se tu não vais pensar, tu não vais avançar na tua caminhada com Deus. Eles vão continuar lá, não é? Sempre. A primeira coisa que eu queria falar é o fantasma do eu tenho medo. Não é? Houve uma altura em que eu pensava muito nisto. Não estou a falar da altura em que eu era pequeno. Estou a falar de uma altura em que eu era mais crescido e tinha alguns medos, se calhar, acerca dos meus filhos, acerca de muitas coisas. O medo é como uma miragem do deserto. Parece verdadeiro até começares a ir ter com ele e então ele desaparece. Há uma ilustração que eu acho interessante, diz assim: o medo bateu à porta, a fé foi atender, não estava lá ninguém. Porque verdadeiramente, quando nós conseguimos ter fé, o medo desaparece. Há um episódio que a Bíblia nos conta no livro de Números, capítulo 13. Se quiserem virar para lá, nós vamos fazer esta leitura. É aquele episódio dos 12 espias de Israel que vão conhecer a terra prometida. E quando eles chegam lá, é interessante, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que iremos vencer.
Mas os homens que tinham ido com ele disseram: mas não podemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão do reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grandes estaturas. Também vimos os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem nos sentíamos como gafanhotos. Ou seja, o medo entre aqueles homens foi tão imenso que eles sentiam-se como um gafanhoto a olhar para um gigante. O que é que o gafanhoto diz ao gigante? Não me cales. Era assim que eles se sentiam. Sentiam-se tão pequenos. O medo tomou tanta conta deles que eles tiveram de, para ganhar músculo, o que é que eles fizeram? O que é que Deus fez fazer? Andar 40 anos no deserto. O medo é algo real, não é? Não é? E tem até uma dose de medo que é boa, eu acho. Os nossos filhos, alguns deles não tinham medo de cães, mesmo quando eram pequenos. E havia alguns cães grandes dos quais eles deveriam ter medo. Então é uma dimensão que eu acho que é útil, mas o medo muitas vezes na nossa vida pode nos paralisar. Medo dos nossos, de que não alcancemos os desafios que Deus tem para nós. Medo do nosso inimigo, Satanás. Há pessoas que têm medo de Satanás. Há promessas de Deus para nós que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Há pessoas também que vivem com medo, um medo descontrolado acerca do futuro. Esquecemos as promessas de Deus. Se calhar nós entramos neste ano um pouco mais otimistas depois das notícias do que tem acontecido em Portugal, na economia, mas se calhar também começamos com alguns outros medos que foram se levantando dentro de nós, com uma sociedade que se está a tornar mais violenta, com calamidades naturais e não naturais que vão acontecendo, como aconteceu em Portugal, naqueles 2 acidentes grandes de incêndios. Ontem falámos acerca dos eucaliptos, atrás da casa aqui do Francisco e da Esther. Medos que vão tomando conta de nós por causa de coisas que vamos vendo à nossa volta. E se calhar vamos também tendo medo. Alguns até dizem, ouvi isto muitas vezes: eu não quero trazer filhos a este mundo que está cada vez pior, não é? Medo, mas isso o que de alguma forma denota é a nossa ausência ou a ausência de Deus. Muitos de nós como que achamos que Deus não está presente. Eu acho que esquecemos as palavras do Sermão da Montanha, quando Jesus dizia: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E Jesus dizia: olhai para os lírios do campo e para os pássaros. Eu cuido delas. Não cuidarei muito mais de vós? Então, há uma dimensão deste Deus que vai cuidar de nós. O antídoto para o medo é tu e eu aprendermos a confiar. Aprendemos a dizer que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. Sabem porque é que nós temos medo das coisas? É porque não temos temor de Deus. Sempre que vocês tiverem medo no vosso coração, pensem bem. Será que Deus é o centro da vossa confiança? De alguma forma deixou de ser. Nem que seja só naquele momento. Então o segredo é que eu e tu podemos confiar. E esse é o antídoto para este fantasma. É que tu e eu aprendemos a confiar em Deus. A saber que Ele é plenamente confiável. Confiável quando? Quando as doenças batem à nossa porta. Quando as contas chegam antes do dinheiro.
quando a situação do nosso emprego não parece melhor, quando os nossos relacionamentos não parecem muito estáveis, quando sentimos que Deus nos está a chamar para um novo projeto, nós precisamos de aprender a confiar em Deus. Eu peguei em vários medos, em vários fantasmas. O fantasma de que nada vai mudar, não é? Nós, portugueses, somos conhecidos por ser fatalistas. Não sei se vocês sabem, nós somos um dos países mais pessimistas do mundo. E há pessoas que acreditam que nada vai mudar, ou que é impossível mudar a vida de alguém. Na verdade, eu estava a pensar, se eu sou pastor há quase 30 anos, acontece porque eu acredito que Deus pode mudar pessoas, a começar em mim. Senão já tinha desistido há muito. Ou seja, verdadeiramente, querermos na mudança tem que ser algo que deve mover a nossa vida. Porque se nós achamos que nada vai acontecer, nada vai mudar. Agora, também é verdade, se nós não fizermos nada para mudar, nada vai mudar. Eu ontem fiz um post do Kerry, de um líder lá dos Estados Unidos, um homem muito interessante, tem um blog muito interessante. Ele diz: se tu não fizer nada para mudar no próximo ano, nada vai mudar. Por isso é que os votos às vezes têm o valor que têm, se tu e eu não fizermos nada para que aquilo aconteça. Mas o que eu acho que, se tu não tiveres esta esperança de que a tua vida e a minha vida podem mudar, então verdadeiramente nada vai acontecer. Há a história de um homem que me impressiona muito, que é a história de Ezequiel. Lucas capítulo 19, conhecemos a história deste homem. Ezequiel era conhecido pelos piores motivos em Jericó. Ele era o maioral dos publicanos e era rico. E diz no versículo 3 que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia dali passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Ezequiel, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu. A toda a pressa ele recebeu com alegria. E todos que viram murmuravam, dizendo que ele só hospedara na casa de um homem pecador. E entre mentes, Ezequiel se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Ninguém acreditava que Ezequiel ia mudar. Eu acho que nem ele próprio nem sabia que ia mudar. Mas aquele encontro com Jesus, aquele jantar, aquele momento à mesa, aquele momento em que ele desarmou-se completamente, ele percebeu que houve coisas muito mais importantes na sua vida do que simplesmente ter mais dinheiro. Isso é que ele decidiu mudar naquele dia. Porquê? Porque Deus é um Deus que muda histórias. E algo tem que começar contigo e comigo. Isaías diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus é esse Deus que faz coisas novas, completamente inesperadas. E por isso, quando nós enfrentamos este pensamento de que nada vai mudar, nós conhecemos aquela palavra em 1 de João, que se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar toda a injustiça. Ou seja, Deus é capaz de fazer algo novo, completamente novo em nós. Então, se tu tens este pensamento que nada vai mudar, tens de começar a pensar de uma forma diferente. Ou seja, que algo pode mudar e que se calhar eu posso mudar. Tu podes mudar. Eu posso mudar. Em vez de pensar nos outros, tens de pensar em ti. E muitas vezes as outras pessoas à nossa volta podem não querer mudar, mas se tu e eu mudarmos, então algo vai acontecer. O que é que tu pretendes mudar na tua vida este ano? Nesta noite que vamos nos juntar aqui na igreja, alguns de nós, a partir das 10 horas, uma das coisas que eu gosto de fazer é algo que eu quero mudar no meu relacionamento com os outros, no meu relacionamento com Deus. Uma coisa, somente uma coisa. Mas que eu vou ser fiel em querer mudar isso na minha vida.
E se nós formos persistentes nesta mudança, nós vamos ver mudança à nossa volta. Podes querer mudar tirando um tempo amanhã para encontrares Deus. Podes querer mudar retirando uma noite da tua semana para te relacionares com alguém, teu familiar, ou amigo, ou pessoa importante na tua vida. Podes querer mudar decidindo arriscar perdoar alguém, sem guardar aquilo no teu coração. Podes querer mudar sendo mais paciente. E se decidires isto, certamente vais ter mais tribulação. Mas Deus faz isso em nossa vida. Queres mudar ou não queres mudar? Talvez não queiras mudar. E por isso este fantasma vai continuamente estar à tua porta. O terceiro Deus que eu queria falar hoje era uma falsa ideia que é melhor sozinho. Porquê é que eu chamo este fantasma o é melhor sozinho? Porque tudo isto são ideias erradas. Às vezes, com os nossos óculos de sol, vamos pensando assim, não é? Mas cada vez mais há uma falsa ideia de que nós podemos sermos bons cristãos sozinhos em nossa casa. Há até um movimento chamado os sem igreja, ou se falarmos brasileiros, os desagrejados. É uma falsa ideia, é uma coisa que não tem a ver com o que Deus fala na sua palavra. Nada a ver. O próprio Deus é um Deus triuno. Ou seja, é um Deus que se relaciona desde sempre na sua essência, na unidade, mas também na diversidade com Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, verdadeiramente o que encontramos é esta diversidade em Deus. O próprio Deus disse, quando criou o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. E enquanto lemos a história da igreja, a primeira referência à igreja depois de instituída é esta mesmo. Logo no livro de Atos capítulo 2, quando a igreja surge, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham muito em comum. Ou seja, era um relacionamento dado pelo dar e receber, o que é transversal em tudo na vida. Por isso, esta ideia, esta falsa ideia de que nós vamos crescer, esta mentira que às vezes cria alguns de nós, que nós alimentamos, se calhar não tem nada a ver com o que Deus pensa, tem a ver com o que nós pensamos. É o que primeiro aos Coríntios fala de altivez e pensamentos que se levantam contra Deus. Porque se Deus pensasse que nós conseguíamos ser bons cristãos sozinhos, já agora, quantos de vocês chegaram a uma igreja ou chegaram à fé porque alguém vos levou lá, ou por um amigo, ou por um familiar? Eu ia quase perguntar, quem é que não foi assim? Quem é que foi sozinho? Percebem o que eu quero dizer? É simples. É tão simples quanto isto. É que nenhum de nós chegou à fé sozinho. Por isso, como é que queremos que os outros cheguem à fé? De alguma forma, eu acho que é uma dos maiores fantasmas que existem. Uma das maiores mentiras que muita gente vai alimentando. A palavra de Deus fala muito acerca desse tema. Não é? Eu escolhi alguns versículos em Hebreus, que diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós que se endureça pelo engano do pecado. Não deixando a nossa congregação, de nos congregarmos como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já se vai aproximando aquele dia. Ou seja, os sem igreja começaram, não foi no século XXI, foi no século I. Porque nessa altura já havia um movimento sem igreja. Aqueles que achavam que a igreja não era tão importante assim. E claramente há uma ideia muito clara, não é? Curiosamente é o lema deste ano,
para a nossa igreja, que vamos falar na próxima semana, juntos somos mais fortes, esta ideia de que verdadeiramente é importante nós estarmos unidos uns aos outros nos propósitos de Deus. Há um salmo muito interessante que diz assim: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. É uma imagem muito interessante de como deveria ser a nossa atitude ao nos aproximarmos de Deus e da comunidade. Termos prazer e sentirmos alegria. Esta ideia de é melhor sozinho é uma das falsas ideias que hoje se tem levantado muito. O último fantasma que eu queria falar, e como eu disse, isto são alguns fantasmas, são algumas ideias erradas. Talvez vocês tenham as vozes, vocês podiam pregar a próxima mensagem com os vossos fantasmas. Mas o que eu queria falar, o último deles, é esta ideia do que é impossível. E porquê é que eu falo isto? Porque um dos óculos da nossa sociedade, um dos nossos óculos de sol, é que nós somos uma sociedade que baseia-se muito naquilo que é visível, naquilo que é racional. E por causa de que somos uma sociedade assim, tendemos a subestimar a dimensão milagrosa da nossa fé. Alguns de nós até acham que Deus nos pode ajudar nos desafios que nós temos, mas muitos de nós não acreditam que Deus é capaz de fazer impossíveis. Se o mar está com ondas, o melhor é nem colocá-lo aos pés. Este episódio que eu trouxe para agora é um episódio interessante. Um episódio em Mateus, capítulo 14, que nós conhecemos, aquele do qual Pedro é convidado para sair do barco e ir ter com Jesus. Talvez o primeiro surfista na história. E diz assim, versículo 24, diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, cerca das 3 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Aqui era mesmo um fantasma, ok? E tomados de medo, gritaram: homens fortes, não é? Homens rijos, barba rija. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E responderam-lhe: Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidaste, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que verdadeiramente estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Deus está à espera de homens e mulheres que saiam fora do barco e que acreditam em algo milagroso que pode acontecer quando Deus nos chama. Eu não quero estar num lugar que eu acho mais seguro, quando um lugar mais seguro é estar dentro da vontade de Deus, a fazer o que Ele me pede para eu fazer. Às vezes, uma mudança em nossa vida pode ser um novo trabalho, um novo ministério que queremos abraçar, uma nova área da obediência a Deus. Como é que nós encaramos isso? Realmente, todos nós somos diferentes. Há pessoas mais racionais e outras mais emocionais. Mas uma coisa é certa, é que Deus te chama muitas vezes, a todos nós, a sermos pessoas que acreditamos, quando Ele fala connosco, nós avançamos para a frente. Pedro estava perante este desafio de colocar o pé na água e poderia crescer e ver Deus agir se não ficasse confortavelmente, nem era muito confortável, na verdade, naquela altura, no barco e perder esta oportunidade. Então, o antídoto para o impossível é acreditarmos que para Deus tudo é possível. Não é?
E eu não sei como é que tu olhas para a tua vida. Eu acho que é uma altura na vida em que nós percebemos que ela passa mais rápido. Talvez depois dos 30. Ou dos 40. Não sei. Quem tem mais anos que eu pode dizer quando é que ela começou a passar mais rápido. Mas eu penso que ela é assim, não é? Eu tenho a impressão, que ela passa muito depressa. Quando nós temos netos no nosso jantar de Natal, é sinal que ela passou rápido sempre. E eu tive essa impressão, esse sentimento este Natal. Ou seja, eu não quero perder a oportunidade de usar o meu tempo, a minha vida, para realizar os projetos de Deus. Eu não me quero assentar confortavelmente num barco que está a cair a pique, na verdade, também. Eu não quero ouvir os outros contar histórias do que Deus está a fazer nas suas vidas e não contar as minhas histórias do que Deus está a fazer na minha vida. Eu não pretendo ver os meus dias a passar e sentir que eu estou a usar a minha vida para a glória de Deus. Eu prefiro sair do meu conforto e arriscar. É por isso que coisas novas são sempre um desafio. Mas o problema principal é que todos nós estamos com os nossos óculos na nossa vida e usamos muitas vezes. E estes óculos não têm nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a sociedade em que tu e eu somos criados. A nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa família. E às vezes vamos perdendo o momento de Deus. Seguro é estar no lugar e a realizar o que Deus nos chama a fazer. Em breve, nos vamos despedir de 2017. O que é que pretendemos carregar connosco no novo ano? E eu gostava que, ao pensar novamente no versículo inicial, destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu gostava que tu fosses honesto contigo próprio e pensasses: o que é que eu penso que não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa? Será que a forma de eu ver a vida tem a ver com o que Deus quer que eu veja, ou será que é a forma de eu ver as coisas? Será que talvez fosse o medo que eu falei, talvez fosse esta ideia de estar sozinho, talvez fosse esta ideia de que vai ser impossível, talvez sejam alguns destes fantasmas, talvez para ti sejam outras coisas. Sejam pensamentos que estão verdadeiramente a governar a tua vida, que não têm a ver com o que Deus pensa de ti. Ou seja, como é que tu podes ser uma pessoa bem-sucedida ao ponto de vista de Deus? O que é que Deus quer que tu faças? O que é que tu tens que abraçar? E se calhar é isso que Deus está a pedir hoje, e tens que destruir, diz aqui, destruindo os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E conhecer a Deus é um relacionamento com Deus, pessoal com Deus. Ou seja, como é que tu podes ter um relacionamento mais íntimo com Deus? É pela tua obediência, por tu fazeres o que Ele pede de ti. E a segunda parte é levar cativo o teu entendimento em obediência a Cristo. É tu perceberes o que Deus tem para a tua vida e abraçares aqui. Então, não te esqueças, os antídotos são mais importantes que as doenças. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda e descobre o valor de ficar sentado num jardim, como eu ontem estive às 6 da tarde, a ver o sol a pôr-se, olhar para o céu e a dizer assim: verdadeiramente Deus é bom. E poder viver descansado. Sabe, eu há 6 meses não conseguia fazer isto. E onde estar parado num sábado à tarde, olhar para o céu e louvar a Deus, para mim foi um milagre. A minha vida foi um milagre. Vocês sabem que eu sou um bocadinho agitado, não é? Acreditar que tu e eu podemos mudar. Não é? Esta é parte da chave da vida. Não é? Quando nós não acreditamos que podemos mudar, então, ponto final da história. Quando nós estávamos com os terapeutas lá no Brasil, eu e a minha esposa, uma das coisas chaves era que quem tinha que mudar somos nós, não são os terapeutas.
É por isso que há pessoas que vão ao psicólogo e que nunca mudam, porque acham que o psicólogo é que tem que mudar as receitas. Se calhar eles é que têm que mudar a forma de agir, não é? E acreditar que nós podemos mudar, eu acho que traz uma libertação muito grande. As coisas que mais me entristeceu no meu pai foi ver que ele nunca quis mudar em muitas coisas. E quando havia algumas alturas em que nós falávamos um bocadinho mais direto, ele sempre dizia, e os outros, e os outros. Mas os outros são os outros. Nunca, nós não vamos chegar um dia à presença de Deus e Deus não vai pedir conta dos outros. Deus vai pedir conta de nós. Até de mim. Deus não vai pedir conta do que eu faço convosco. Eu não sou responsável pela vossa vida. Eu sou responsável da forma como eu ajo como pastor perante vós. Mas não da vossa vida. Porque senão está bem. Todos nós estamos tramados. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Nós não podemos controlar a vida dos outros. Devíamos controlar a nossa vida. A ideia de que juntos somos mais fortes, eu acho que é uma das ideias mais revolucionárias. Eu espero que este ano seja um ano em que vamos viver isto como comunidade. A semana vamos falar muito disto. A importância de trabalharmos a equipa, a importância de ouvirmos os outros, a importância de acreditarmos que na junção vamos ter um potencial redobrado. E esse é o plano de Deus para nós. E acreditar que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Talvez chegues ao fim deste ano um bocado angustiado com algumas situações. Algumas pessoas, alguns familiares, algumas coisas que tu dizes que eu nunca mais vou mudar. Pronto, eu sei que há pessoas que são difíceis de mudar. Mas eu quero te encorajar a alimentar o teu coração que Deus é capaz de mudar. Uma das pessoas que mais me impressionou, uma mulher de Deus, chamada Raquel. Raquel era uma mulher que conheceu Jesus muito cedo na sua vida. E em desobediência a Deus, casou com alguém que não conhecia Deus, claramente. E ela sabia que estava a fazer uma má escolha. Ela tornou-se médica. E aquele homem infernizou a vida dela. Quando ela chegava com os filhos da escola dominical, o marido, e o pai das crianças, que era escritor, pela sua lógica e sua sabedoria humana, fazia chacota do que eles ouviram na igreja. E sempre procurava ridicularizar a fé das pessoas. Aquele homem basicamente escrevia e por isso só ganhava quando vendia e raramente vendia. Por isso ela trabalhava para sustentar a família toda dela. Raquel viu vários filhos envolvidos na droga. Um deles, meu amigo, morreu com uma overdose. Mas ela era uma mulher de oração. E orava muitos anos, o seu marido. Eu vou ser muito honesto, de uma forma estranha. Uns 2 anos antes de morrer, o marido se converteu. Porque era completamente imprevisível que ele se convertesse. E passado aquele tempo, ele morreu. Raquel é uma mulher de Deus que aprendeu a acreditar no Deus do impossível. Mesmo quando todas as circunstâncias à volta dela diziam o contrário. E por isso eu quero te encorajar neste ano, primeiro, a conseguir descobrir os teus óculos de sol. A conseguir descobrir como é que tu estás a ver o mundo, se é a forma de Deus ver o mundo. A conseguires questionar-te a ti mesmo, a seres honesto contigo próprio e dizer assim, será que é isto que Deus pensa do assunto? E a segunda parte é verdadeiramente buscar o que Deus tem para ti. Aprendas a confiar, a acreditar na mudança e a fazer compromissos, sejam eles pequenos ou grandes, para que as coisas aconteçam na tua vida, porque para Deus tudo é possível. Se houve umas alturas no nosso ministério difíceis,
Uma delas foi há 15 anos atrás, quando tivemos uma série de problemas na igreja, teve a ver mais com problemas de moralidade. Alguns deles que a maior parte dos irmãos querem se aperceberam. Mas situações muito difíceis que nós temos que enfrentar como líderes na igreja. E naquela altura eu pensei seriamente em desistir. Pensei assim, o que é que eu estou a fazer com o meu tempo? Para que é que eu prego semana após semana? E Deus claramente me disse, porque há pessoas que estão a mudar. E porque eu também quero em ti criar mudança. E dizer, como Abacuque disse, ainda que a videira não dê seu fruto e o oliveira, o produto da oliveira minta, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Ou seja, mesmo que tudo na natureza contradiga, o profeta acreditou que poderia confiar em Deus. Ou seja, a fé acontece quando não há nada a acontecer. Às vezes nós dizemos que aquela pessoa tem muita fé, porque vê muitas coisas acontecer na hora. Há muita fé acontece quando não há nada a acontecer. E nós continuamos a acreditar em Deus, que Ele não se foi embora, que Ele é o mesmo Deus que está connosco, é o Emmanuel. E esse foi um pensamento que me veio muito esta semana. Deus é Emmanuel, Deus connosco sempre. Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a conseguirmos detectar os nossos fantasmas, a conseguirmos ser honestos connosco próprios, a abrir os nossos olhos e a ver como nós pensamos de uma forma tão errada, a darmos um passo em frente, Senhor, em nossa vida, a dizermos as coisas vou mudar porque eu quero mudar, porque eu quero ser diferente, porque eu acredito que Tu és um Deus de mudanças, eu acredito que Tu és um Deus do impossível, eu acredito que Tu podes realizar aquilo que eu acho que é completamente inviável, mas que Tu és capaz, Senhor. Por isso fala o nosso coração neste dia, ajuda-nos a também tomar compromissos na nossa vida, escrevê-los num papel, a marcá-los na nossa vida para que neste próximo ano coisas novas aconteçam, porque nós nos comprometemos com essas coisas novas. Que a Tua mão esteja connosco neste dia, Senhor, e que nos ajude a olhar para Ti como nosso Deus e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.